Semana passada a gente fez uns exercíciozinhos, né? Para dar uma fixada na matéria que a gente já tinha trabalhado. Então, essa semana vamos vir com uma matériazinha nova, mas é de boa. Vamos complementar com exercício de novo, que eu achei que vocês gostaram, participaram bastante. Então, vamos lá. Hoje a gente vai retomar, né, pirâmides ecológicas, que é um assunto que ajuda a gente a escrever, assim, meio que matematicamente, o que acontece num ecossistema, numa comunidade, enfim, numa cadeia alimentar. Então, a gente tem que, para revisar os conceitos aqui, a gente tem que ter noção de que os produtores que ocupam sempre o primeiro nível trófico vão ser aqueles que vão fixar a energia luminosa e química na Terra e tornar ela possível de ser absorvida por outros organismos, os que são os consumidores. E aí, a partir disso, a gente tem que o total de energia que esse produtor ou esse grupo de produtores, por exemplo, uma população de gramíneas ou uma população de árvores, uma floresta, enfim, eles vão essa energia total vai ser a produtividade bruta daquele ecossistema, ou seja, toda a energia disponível naquele ecossistema foi produzida pelos produtores. Ficou meio repetitivo, mas é isso aí. E aí, o que acontece? Os próximos níveis tróficos, como eu já comentei com vocês, vão precisar se alimentar, e quando eles se alimentam, todos os níveis tróficos, sem exceção, eles vão consumir parte da energia que eles absorveram. Então, a gente vai utilizar energia para respirar, a gente vai usar energia para andar, a gente vai usar energia, enfim, para todos os nossos processos, para digerir. Então, que nem eu já falei para vocês, bati nessa tecla várias vezes, a gente tem dissipação de energia, ou seja, perda de energia de um nível trófico para o outro. Quando a gente pega a produtividade bruta menos a produtividade líquida do ecossistema inteiro, aliás, menos o consumo do ecossistema inteiro, a gente tem a produtividade líquida daquele meio. Então, beleza. Eu falei para vocês também que substâncias tóxicas como o mercúrio, ou como fertilizantes, ou rejeitos de alguma indústria que está na beira de um rio, de um lago, elas são acumuladas conforme passa o nível trófico, justamente porque quanto maior o nível trófico, maior a tendência de que esses organismos que estão mais acima na cadeia tenham contato com maior quantidade de seres, ou seja, eles consomem mais, quanto maior o nível trófico, maior o consumo, e por isso maior o contato com aquela substância que é tóxica. Então, beleza. Aí vamos para frente. Então, voltando ali ao conceito da nossa cadeia alimentar, eu já falei para vocês também que os decompositores vão reciclar a matéria. Ou seja, eles vão pegar aquela matéria, vão fermentar um cadáver de algum bichinho que está ali e tudo mais, vão, enfim, utilizar a energia que está ali naquele bichinho e vão transformar em energia química. E essa energia química, eventualmente, vai servir para os produtores fixarem mais energia, e por isso que a gente chama de ciclo ali de energia, né? E aí, como eu falei, para a gente ter isso representado graficamente ou matematicamente, a gente tem pirâmides. E essas pirâmides, cada uma vai ter tipo uma abordagem ou um assunto, né, que ela vai tratar. A primeira delas que eu quero falar com vocês é a pirâmide de número. E ela é literal. O nome é de número porque ela literalmente fala de número. Número de indivíduos para cada nível trófico. Então, sempre a gente vai ter os produtores na base da pirâmide. Aqui está escrito decompositores, mas está errado. Depois eu vou corrigir. Mas não é decompositores, é produtores, sempre estão na base da pirâmide. E os consumidores finais no topo. Então, vem sempre produtor, e aí em cima vai vindo consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, enfim. E aí, os degraus, ou seja, cada parcelazinha ali da pirâmide pode variar conforme os ecossistemas e onde estão localizados esses ecossistemas.
Então, eu dei aqui um exemplo primeiro de um pasto. A gente tem gramínea e quem já viu um pasto sabe que tem um monte de grama ali, todo junto ali espalhado. Então, eu coloquei um exemplo aqui de 1 milhão de gramíneas num pasto. Vão se alimentar dessas 1 milhão de gramíneas quatro cabeças de gado. E aí vai se alimentar dessas quatro cabeças de gado, ou não necessariamente das quatro, né? Uma onça pintada. Então, a gente vê que a tendência nessa cadeia é ir diminuindo a quantidade de indivíduos. Mas aqui nesse outro lado, nessa da direita, a gente tem, por exemplo, uma árvore. E essa árvore ela serve de lar ou de alimento para 1.000 besouros, que servem de alimento para 6 pardais. Ou seja, não necessariamente a base vai ser maior do que o topo e nem que a parcela ali do meio, entendeu? Só vai depender do que o exercício na hora do vestibular vai trazer e de qual é o ecossistema que a gente está falando, de qual tipo de ecossistema. Mas esses dois exemplos aqui, eles são bem clássicos de prova de vestibular. Então, acho que dá para vocês sempre pensarem neles mais ou menos assim. A segunda, deixa eu tomar água aqui. A segunda é a de biomassa. E ela também é literal. Biomassa é a quantidade de peso ou de massa em quilos ou em toneladas ou em gramas, enfim, que existe em cada um dos níveis tróficos de uma cadeia. Então, por exemplo, pegando o exemplo anterior ali, a gente sabe que 1 milhão de gramíneas, com certeza, apesar de ser muito, pesa muito menos do que 4 cabeças de gado. Com certeza. Do que uma onça. Então, vai ser invertido e vai mudar aí a proporção aí de cada degrauzinho aí da pirâmide. Então, eu trouxe aqui. Por exemplo, uma árvore só, pensa numa árvore gigantesca, sei lá, da Amazônia. Ela é imensa, então ela tem muitas e muitas toneladas. E aí, os pássaros que vivem ali nela, que se alimentam dos frutos que ela dá, mesmo se tiver um número muito grande, eles com certeza vão ter um peso muito menor do que ele, do que a árvore. Então, por isso que é representado menorzinho mesmo. E o gavião é a mesma coisa. Como ele é um só, normalmente, ou um casal, ele vai ter um peso também menor e por isso a gente pode falar que a biomassa ela é decrescente conforme aumenta os degrauzinhos da pirâmide. Agora, normalmente, o vestibular gosta de pegar essa aqui do lado, que é a pirâmide de biomassa invertida, que eles chamam. Por que é invertida? Ela é invertida porque os produtores, normalmente nesse tipo de pirâmide, que normalmente é colocado uma pirâmide de um ambiente oceânico ou de um ambiente marinho, ela tem os produtores com uma biomassa muito menor do que os consumidores finais. E aí, por exemplo, eu trouxe aqui o que o vestibular mais gosta de cobrar. Inclusive, eu acho que no ano que eu fiz o Enem, primeira vez, eles colocaram uma questão disso aí, e eu lembro que eu errei, então isso nunca mais saiu da minha cabeça. De fitoplâncton e zooplâncton, eu confundi os dois. Fito, sempre que vocês verem o nome fito, quer dizer alguma coisa relacionada com planta ou que faz fotossíntese. E zoo sempre tem relação com animais. Então, sempre guardem isso. Aí eu trouxe aqui, vocês devem às vezes estar pensando, o que é fitoplâncton, o que é zooplâncton? Então, aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem um exemplar do que forma o fitoplâncton, que é o quê? Um conjunto de algas, um conjunto de organismozinhos ali muito pequenos, que eles ficam ali na parte mais superficial do oceano, e eles são, na verdade, os maiores produtores de oxigênio do nosso planeta. A gente sempre é levado a acreditar que a Amazônia é o maior produtor de oxigênio do planeta, que é o pulmão do mundo, mas não é, isso é mentira, viu, gente? O pulmão do planeta, na verdade, está no oceano e são os fitoplânctons, porque eles liberam muito, 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 muito oxigênio para a nossa atmosfera. E sem eles, com certeza, a gente não ia sobreviver na Terra. E eu dei o exemplo aqui de zooplâncton, que são os camarõezinhos, ou então um polvinho muito pequeno, um molusco pequenininho, alguma coisa do tipo, um peixinho muito, muito pequeno. Então, como eu ia dizendo para vocês concordam comigo que mesmo que tiver muita alga mesmo,
ali na superfície do mar, ela com certeza vai pesar muito menos do que um cardume de sardinha ou que um grupo de uns peixes aí. Então, por isso que a gente fala que ela é invertida, porque a base é menor do que o topo. Então, a gente fala que essa pirâmide ela é crescente em biomassa e a da esquerda ela é decrescente em biomassa. Então, direta está do lado esquerdo, invertida está do lado direito. Deu para entender? Camarão transparente é bonitinho mesmo. Eu queria conseguir... eu queria ter um aquário cheio de camarão. Eu gosto demais de bicho, gente. Deve ser por isso que eu gosto de biologia, né? Então, alguma dúvida aqui nessa parte de biomassa? Se tiver, eu volto, não tem problema nenhum. Beleza, então. Opa, deixa eu ver aqui. Por enquanto tá tranquilíssimo. Beleza. Qualquer coisa, dá um grito aí no chat. Ou no microfone também. Então, vamos lá para a de energia, que talvez seja a mais importante aqui para a gente. A dissipação de energia, você já deve estar até cansado de tanto que eu falei de dissipação de energia, de perda de energia de um nível trófico para o outro, mas é porque é importante. E a gente também consegue colocar essa perda de energia, na nossa pirâmide também. A gente consegue fazer uma relação matemática entre a quantidade de energia que tem nos produtores, nos consumidores, enfim. Então, a gente vai ter sempre, isso aqui é regra, a gente sempre vai ter mais energia no primeiro nível trófico, lembra? Então, por isso, e eu falei para vocês no começo da aula, que os produtores sempre vão ser o primeiro degrauzinho da pirâmide, a base dela. Então, por isso, sempre, na pirâmide de energia, os produtores vão ser o degrau mais largo da pirâmide, porque eles que detêm a maior energia do ecossistema, da cadeia alimentar. E aí, ela sempre vai ser decrescente em energia, sempre, por causa disso aqui, dissipação de calor, uso de energia, todo aquele rolê que eu falei para vocês várias e várias vezes. E realmente, camarão é a barata do mar, como qualquer trem. Então, gente, é isso aí, né? Vocês entenderam essa parte aqui de energia? Também? E é bom lembrar, às vezes o vestibular não vai trazer a energia, a pirâmidezinha pronta. Ele vai trazer ali no conceito de que tem uma pirâmide ali que ele está falando, mas ele não vai te contar, não vai te mostrar ali que tem uma pirâmidezinha. Então, às vezes, ele vai falar, por exemplo, em calorias, ele vai falar em quilojoules. Essas são unidades de medida de energia. Vocês vão provavelmente não, vão ver na física. E aí vai ficar mais fácil vocês entenderem, se aparecer no vestibular depois, relacionar essas duas partes do conhecimento. De poder saber fazer, putz, aqui tem mais calorias do que em cima. E caloria é aquela caloria mesmo que a gente ingere, que tem no rótulo dos das comidas. Então, vocês vão conseguir associar. Eu não consegui achar nenhuma do Enem, mas porque o Enem está ficando um pouco mais conteudista nos últimos anos, eu acho que é bom quando vocês tiverem essa aula, vocês tentarem lembrar disso aí, tá? Isso de quilojoule eu nunca esqueci. É isso mesmo. Muito bom ter esse conceito. E, tipo assim, eu não sei, vocês sabem que tipo, o Enem, ele junta tudo, né? Ele junta química, física, biologia. Então, é bom ter às vezes, umas coisas que a gente passa meio batido, mas é bom a gente ficar lembrando de, tipo, associar uma coisa com a outra, porque faz diferença. E outra coisa que faz muita diferença é conhecimento de mundo. Eu acho que eu trouxe até uma questão que fala disso. Então, gente, podemos passar para as questões já? E para a parte que é gostosa de fazer? Bora? Então, bora. Então, vamos lá. Eu trouxe mais uma questãozinha aqui de pirâmide, aqui do lado esquerdo, que nós vamos dar uma olhadinha mais rápida, porque a gente já fez um monte. Então, vamos lá. Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia presente em um nível trófico é sempre maior do que a quantidade de energia transferível para o seguinte.
Isso porque todos os seres vivos consomem parte da energia do alimento para a manutenção de sua própria vida, liberando calor e, portanto, não a transferindo para os níveis seguintes. A porcentagem de energia transferida de um nível para o seguinte é denominada eficiência ecológica. Varia entre os organismos, situando-se entre 5% e 20%. Na transferência dos herbívoros para os carnívoros, essa perda é significativa. Isso se deve ao fato de A. Metabolismo diferenciado dos herbívoros. B. O fato dos vegetais serem de fácil digestão. C. Eliminação excessiva de fibras de celulose não digeridas nas fezes dos herbívoros. Ou D. Fato dos herbívoros estarem mais no início da cadeia alimentar. Qual que vocês acham que é? Vai falando aí no chat. Ó, os herbívoros estão no segundo nível trófico, quase que obrigatoriamente, porque eles sempre vão predar os produtores. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que quanto maior é o nível trófico, menor a energia? Então não faz tanto sentido a gente falar que, por exemplo, porque está no começo da cadeia, a perda é tão significativa. Faz sentido por causa de outra coisa. Vocês lembram que eu falei numa aula sobre o apêndice? Eu falei do apêndice e eu falei que ele tinha uma função importante, que era de digerir fibra de celulose. Então, é isso aí, João. Porque as fibras de celulose são as partes principais das plantas, né? Onde está a maior energia. Então, por isso que tem uma perda tão grande. Porque como a maior parte da energia que tá no vegetal está nas fibras de celulose, que é o que forma folhas, que forma... Enfim, a gente vai falar disso mais para frente no curso. Se eu não consigo digerir, eu não consigo ter absorção daquela energia. Então, é por isso que a perda de energia nos herbívoros é mais significativa. Beleza? É isso aí. Por isso que é mais significativa. Então, vamos lá. Alguém está com alguma dúvida? Se não, vamos embora. Mais uma. Essa aí é do Enem, hein? Enem gosta de uma charge, viu, gente? Essas tirinhas assim, do Garfield, da... Como é que chama? A menininha? Mafalda. Gosta muito. Na charge, a arrogância do gato com relação ao comportamento alimentar da minhoca, do ponto de vista biológico. Aí tem as alternativas, mas vamos ver aqui a tirinha. Você vive debaixo da terra e come porcarias? Aí o minhoquinho responde lá, é isso aí. E que faz para conseguir comida? Aí a minhoquinha fala, cavo. Isso não é muito glamouroso. Aí a minhoca, mas é assim que ganha a sujeira de cada dia. Então vamos lá. A arrogância do gato, do ponto de vista biológico, se deve ao fato de... Aliás, ela não se justifica, porque ambos, como consumidores, devem cavar diariamente o seu próprio alimento. B. É justificável, visto que o felino possui função superior à da minhoca numa cadeia alimentar. C. Não se justifica, porque ambos são consumidores primários em uma cadeia alimentar. D. É justificável porque as minhocas, por se alimentarem de detritos, não participam das cadeias alimentares. Ou E, é justificável porque os vertebrados ocupam o topo das cadeias alimentares. E aí? O que vocês acham? Ah, você tem um pouquinho mais de dúvida. Então vamos lá. Começar pela B, porque duas pessoas falaram B. Então vamos lá, 3 pessoas então falaram B. Então, ó, na B, ele fala ali que o felino possui função superior à da minhoca numa cadeia alimentar. Então vamos pensar aqui. O felino, se ele tivesse na natureza, né, ele iria comer carne, então ele ocuparia no mínimo terceiro nível trófico. A minhoca,
por ser, entre aspas, uma decompositora, ela ocuparia o penúltimo ou o último nível trófico. Então, a gente tem que pensar que, levando em conta o nível trófico, a minhoca está mais avançada, quase que 100% das vezes. Só que aqui ele fala possui função superior. Quando ele fala função superior, na minha interpretação, ele está querendo dizer que o felino talvez tenha uma importância biológica maior do que a minhoca. O que a gente nunca pode falar, porque todo animal, toda espécie tem sua importância biológica naquele nicho, naquele habitat, entendeu? Por isso que não pode ser a B. Vamos lá para a D, que acho que foi a... Quem que foi falar? Dessa Souza, a dessa. Então, vamos lá. Na D ele fala, é justificável porque as minhocas, por se alimentarem de detritos, não participam das cadeias alimentares. Então, é o que eu falei. As minhocas, elas têm um papel muito importante na cadeia alimentar, porque a partir do momento que elas se alimentam de detritos... Meu Deus, Fernando. Ai, ai. A partir do momento que elas se alimentam de detritos, elas têm um papel de decompositoras, lembra? Então, elas vão ter esse papel de reciclar a matéria orgânica. Então, por isso que eu não posso falar que elas não participam das cadeias alimentares. Elas participam, só que lá no finalzão, entendeu? Deu para entender quem tinha colocado a D? E aí a certa, igual o João falou, e a Camille também estava em dúvida, é a letra A. Porque os dois têm que cavar pelo seu próprio alimento. Ou seja, eles têm que buscar o seu próprio alimento todos os dias. Então é só isso. Ele usou cavar ali entre aspas porque ele queria contextualizar ali com a charge. Certo? Sempre essas questões aparecem muito no Enem, que não eu falei. E é legalzinho de fazer. Então vamos lá. Para frente. Não dá tempo. Aí agora eu trouxe duas aqui do assunto de hoje para a gente poder dar uma fixadinha. Opa. João Vitor. Fazendo trem errado aqui. Ver se tem alguma pergunta. As figuras seguintes. Então vamos lá, para a questão da Unifor do Ceará. As figuras seguintes são três tipos de pirâmides ecológicas. A pirâmide de números e a pirâmide de energia, que representam a cadeia alimentar capim, bois e carrapatos, são semelhantes, respectivamente a 1 e 3, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 1, 2 e 3, 3 e 2. E aí, gente? Ele quer a pirâmide de números e a pirâmide de energia. Então, vamos lembrar, a de energia é sempre decrescente e a de números depende do tipo de ecossistema, do tipo de cadeia. Mais alguém? Vamos, só o João que falou. Todo mundo acha que é a E? Ninguém acha que é outra? Bom, dá para a gente... Então, vamos começar aqui pela B. Por que que não pode ser a B? Na B, ele fala que a pirâmide de números é representada pelo número 1. Então, vocês lembram naquele exemplo que eu dei aqui, ó? Lá atrás, não. Cadê? Vou voltar. Olha lá. É mais ou menos a mesma situação, só muda aqui o último. A gente sempre vai ter gramíneas sendo capim, né, no caso, tendo muitos indivíduos naquele nível trófico. Então, por isso que a gente não pode falar que A1 representa o número de capins que a gente vai ter nessa cadeia alimentar. Porque o número é muito grande. Ele pode até ser menor do que o de carrapato, mas ele é muito grande. Certo? E aí, a pirâmide de energia, vamos ver se pode ser a 3.
Eu sempre falei para vocês que ela é decrescente. Então, o nível trófico, a base da pirâmide é sempre maior do que o topo. Então, realmente, a única que tem aqui, que a base é muito maior do que o topo, é a número 3. Então, tá certo. A pirâmide de energia é realmente a número 3. Então, a E, ela, na verdade, inverteu, né? Porque ela coloca a pirâmide de números como a 3, que não dá para ser, porque, por exemplo, pensa bem, em um boi, que é o vermelhinho aqui, a gente não tem um carrapato só, ou menos carrapato. A gente não tem, tipo assim, o mesmo carrapato infectando dois bois, entendeu? Porque é isso que estaria falando essa número 3. Pensa bem, ó, eu tenho aqui, sei lá, 5 capins, dois bois e um carrapato. Esse mesmo carrapato ele não vai infectar ao mesmo tempo o boi 1 e o boi 2, entendeu? Por isso que não pode ser a 3 como pirâmide de número. E aí sim como pirâmide de energia, né? Que nem eu falei. Então, e a número 2, ele fala ali que a base ela é grande, mas ela não é maior do que o topo. Então, a 2 é a correta para a pirâmide de números. Certo? Alguém não entendeu? Ou tá de boa? Ok, então, vou seguindo. Se alguém não entendeu, me interrompe. Então, vamos lá. Essa aqui, a última, para liberar você já. Analise a pirâmide a seguir e marque a alternativa que indica corretamente o nome da pirâmide representada. Então, aí tem na base 2 árvores, no meio 400 insetos, que servem de alimento para 8 pássaros. Vocês acham que é o quê? Aqui. Biomassa, massa, número, energia ou produção? Isso. Todo mundo acertando. Isso mesmo. É a C. É a única que podia ser, né, gente? A base não é maior do que o topo, então não pode ser de energia. Biomassa não faz sentido, 2 árvores pesarem menos que 8 pássaros, então só podia ser a de número. Ué, gente, nós somos rapidão hoje, né? Então, é isso. Ficamos por aqui com o conteúdo de hoje. Semana que vem a gente vai ter relações ecológicas. Gosto muito dessa matéria, muito boa. E eu vou parar de gravar aqui, para a gente poder bater um papinho aqui final.